Fala, galera! Nós estamos aqui começando o nosso Arbcast, o podcast do grupo de adolescentes da Zion Church. Nós somos apaixonados pela Bíblia e nós queremos aqui trazer um pouquinho mais e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor diz sobre quem Ele é e sobre quem nós somos e sobre o propósito que nós carregamos aqui nessa terra. Eu sou a Lara. E eu sou o Ita. E hoje a gente vai falar sobre, diante das dificuldades, nós podemos ter medo ou crer. Boa. O medo, ele faz parte da vida. E às vezes a gente pode contribuir para que esse medo aumente, diminua. E esse medo, muitas das vezes, ele cresce porque a gente, depois de receber uma palavra do Senhor, depois de receber uma direção, a gente começa a olhar para aquilo que a gente não tem. A gente olha para as nossas limitações, a falta de recurso. E Moisés é um exemplo de uma pessoa que passou por isso. Ele recebe uma palavra de Deus de que ele ia ser usado para libertar o povo do Egito. E aí ele começa a fazer várias perguntas para o Senhor, tipo, e se eles não acreditarem em mim? Quem sou eu? Eu não sei falar. E ele chega no ponto de falar para o Senhor, Deus, escolhe outra pessoa. Como se Deus tivesse errado na hora de chamar ele, né, Ethan? Eu concordo plenamente com o que você disse, Lara. Exatamente, Moisés estava morrendo de medo do que os egípcios iam falar, do que o faraó poderia fazer com ele. Só que, muitas vezes, fé é obediência. Não é sobre o que a gente está sentindo, não é sobre o medo que a gente está passando naquele momento. Moisés, naquele momento, racionalmente, era impossível ele sair desse Egito. E realmente era. Não é à toa que Deus teve que intervir para liberar o povo. Mas é sobre isso. Fé, a gente confia no Senhor mesmo sem saber se vai dar certo. Muito bom. E voltando para o Egito, a gente percebe que não era só sobre o Senhor castigar o Egito. Era sobre o Senhor revelar quem ele era. E é interessante porque cada uma das pragas atacava diretamente algum deus do Egito. Justamente para mostrar que, independentemente de qualquer força, de qualquer influência que pudesse estar agindo ali, Deus era infinitamente maior e muito mais poderoso para cumprir o que ele tinha prometido. Sim. Naquele momento, Israel estava mais de 400 anos preso no Egito como escravo. E Deus chamou eles para sair, mas eles lançou as pragas e a gente se pergunta, por que Deus lançou as pragas? Por que a gente está passando isso nesse momento aqui? Por que Deus está castigando a gente e a gente não vê que Ele está querendo se revelar naquele momento? Deus estava se revelando para o povo de Israel, para o povo egípcio, para mostrar que Ele era o verdadeiro Deus de toda a face daquela terra. Isso, muito bom. Isso que o Ethan falou é muito importante, porque todos nós passamos por problemas, por dificuldades, enfim, a gente vai enfrentar muitos desafios, mas é importante a gente parar, pensar e falar assim, por que eu estou passando por isso? E o que Deus quer revelar dentro dessa situação? E eu queria te perguntar, Ethan, assim, na sua vida, no seu testemunho, na sua caminhada até aqui, você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Sim, teve um momento que, ano passado, tivemos a Zion Global Conference, que é a conferência global da minha igreja local, a Zion, e eu não tinha dinheiro suficiente para ir. Faltando 2 semanas, eu só tinha metade do dinheiro, não tinha dinheiro suficiente para pagar o ingresso. E naquele momento eu já estava desanimando um pouco, mas eu tinha ainda uma certeza de que eu iria. Eu já tinha uma certeza de que eu iria conseguir ir para a conferência. E naquele momento, faltando 2 semanas, meu líder me mandou uma mensagem falando assim, olha, Eita, a gente conseguiu pagar metade do ingresso para alguns adolescentes específicos aqui e a gente escolheu você como um deles. Naquele momento eu fiquei infinitamente feliz, eu fiquei muito alegre e eu não tinha, né, o dinheiro digital para pagar, eu tinha só o dinheiro físico. E naquele momento eu pedi pro meu avô pagar a conferência para mim e eu te dou o dinheiro. E ele pagou, ofertou na minha vida e depois daquilo ele falou, olha, guarda isso daqui para conferência. E naquela conferência foi incrível, eu vivi várias experiências com o Senhor, só que eu fui na sala profética e recebi uma profecia sobre eu entrar no Dunamis One Love, que é o braço de missões estudantis do Dunamis. E eu já queria muito entrar, só que justamente por não ter dinheiro eu não consegui pagar. E era exatamente a quantia certa para entrar no Dunamis One Love, que hoje eu vivo diversas coisas na minha escola graças ao Dunamis. Glória a Deus. E você que está assistindo isso, tenha certeza de que quando o Senhor libera uma palavra sobre você, quando o Senhor quer que você esteja em algum lugar, Ele vai preparar a provisão, Ele vai preparar as conexões necessárias, Ele tira da frente qualquer dificuldade. E diante de tudo isso, Ethan, o que você quer passar para quem está assistindo hoje? Bom, eu acho que eu quero passar principalmente para vocês confiarem em Deus acima de tudo. Ter fé de que Ele é poderoso o suficiente para fazer. Deus fez diversas coisas, a gente olha até mesmo exemplos da Bíblia, Ele
fez um dilúvio, ele tirou um povo do Egito, ele abriu o mar em dois, e eu tenho certeza de que ele é poderoso o suficiente para fazer algo tão pequeno pra gente, ou talvez tão grande para nossas vidas. Eu tenho certeza de que talvez, sei lá, desde uma casa ou até um doce no supermercado, ele pode fazer, ele pode fazer. Agora, Ethan, olhando para aquela câmera ali, ora e libera essa porção de fé sobre quem está assistindo. Ok. Sim, senhor, muito obrigado, senhor, por mais um podcast, senhor, por mais uma vez estarmos falando de algo tão importante que é o senhor. Senhor, nós lhe agradecemos por cada adolescente que está aqui assistindo, senhor, e nós lhe pedimos, senhor, abençoa cada um, senhor, dá uma nova porção de fé. Senhor, nós sabemos que é impossível agradar a Ti sem fé. Então, Senhor, todos os dias, Senhor, nos dá uma nova porção de fé. Todos os dias nos ajuda a agradar mais um pouco, Senhor. Senhor, que nós vamos ser fiéis com as coisas que o Senhor está fazendo em nossas vidas e que nós não venhamos duvidar do Teu poder. Senhor, eu declaro que cada pessoa que está assistindo essa live aqui, Senhor, irá ser imensamente abençoada, Senhor, e que elas não terão medo, Senhor, de agir em fé, de, Senhor, dar passos de fé. Nós lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém. Ethan, foi um prazer ter você com a gente. E você que assistiu, gostou, foi edificado? Curte, compartilha, manda para aquele seu amigo, aquele seu parente que você sabe que precisa de uma injeção de fé. E continua ligado aqui no Arbicast que tem muito mais vindo por aí. Valeu, galera!